Oi gente, sejam bem-vindos de volta. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai desacelerar um pouco, então eu espero que vocês estejam sentados confortavelmente, ou então, quem sabe, crie um espaço aconchegante para você ter este momento, porque essa é a vibe. Meu canal surgiu muito da minha necessidade e vontade de compartilhar coisas que me fazem bem e que normalmente eu não via tantas pessoas falando sobre, ou não via ninguém falando sobre, né? Eu realmente acredito que, bom, a nossa vida é feita de momentos. É sobre isso. Não existe felicidade eterna e nem tristeza eterna. São momentos. Logo, são nossos hábitos que transformam quem a gente é, né? Porque nós somos criaturas de hábitos. Se deixar, a gente repete e repete e repete as mesmas coisas. Por isso que temos que ser criativos. E esse é um vídeo inteiro sobre um hábito que mudou a minha vida. Escrever. O inglês tem uma palavra muito boa para descrever isso, que eu acho que a gente não tem em português, que é journaling. Journaling é sobre escrever como se fosse um diário, mas enfim, é anotar coisas, é se expressar por meio da escrita, e daí pode ser tanto só com palavras, quanto uma coisa também mais visual, desenhando ou fazendo colagem, enfim. É uma palavra bem abrangente. E que em português eu não consigo pensar em nenhuma tradução assim parecida, o mais perto que chega é tipo escrever um diário. Mas isso que eu vou falar hoje não é um diário, porque eu não escrevo todo dia. Mas para o propósito desse vídeo vocês vão entender e eu vou chamar de diário. E eu comprei ele em 2015 com um propósito: escrever. Eu não sabia sobre o que eu ia escrever ou o que significava pra mim. Eu só sentia uma necessidade muito grande de colocar pra fora. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muita dificuldade em falar, eu era muito tímida. E enfim, em formular palavras, entender meus sentimentos e me expressar. O que faz total sentido do porquê eu tô aqui. Eu compensei, né? Eu tinha muita dificuldade na comunicação e hoje o que eu faço? Eu trabalho com comunicação, eu falo para milhares de pessoas, o que antes eu não conseguia falar nem comigo. E com certeza fazer vídeo me ajudou muito nesse processo, foi como eu me descobri, foi assim que eu aprendi a falar, falando com uma câmera, que é muito mais fácil do que falar com seres humanos. Mas enfim, outro grande pilar desse meu desenvolvimento como ser humano foi a escrita. Escrever pra mim é o jeito que eu consigo formular pensamentos, é como eu consigo conversar comigo. Eu realmente acho que de todas as minhas práticas é a coisa mais terapêutica que eu venho fazendo ao longo dos anos. Eu sinto que eu tenho uma memória seletiva em que meu cérebro apaga propositalmente grande parte das coisas, principalmente coisas mais difíceis ou sentimentos que pra que guardar, não é mesmo? Mas então, o fato de eu ter todos eles escritos aqui há alguns anos, caramba, é muito bom pra eu conseguir de fato, sabe, enxergar a minha história pelo que ela realmente foi e não pelo que eu criei. Muitas vezes a gente lembra do passado de forma romantizada, ou a gente melhora as situações, ou a gente piora as situações. Mas agora eu não tenho como, porque eu escrevi tudo. E é muito interessante se conhecer, porque a Fernanda de 5 anos atrás é outra pessoa, a Fernanda de 3 anos atrás é outra pessoa. Mas no fundo, a gente sempre está lá. Eu sinto que a minha linha de raciocínio está indo para todos os lados, então peço que vocês segurem firme comigo. Ok, então como de fato eu faço isso? Porque uma vez eu comentei no Insta e algumas pessoas falaram: Fê, eu não faço ideia de como começar um diário, o que você escreve nele? Eu vou te contar. Eu vou mostrar o tipo de frase que eu inicio as minhas entradas do diário, digamos assim. Primeiro que eu sempre coloco a data pra poder ter uma noção de tempo. Isso é super importante porque eu literalmente vou crescendo ao longo do tempo. Então primeiro a data e depois eu geralmente parto direto pro assunto. Sabe, eu não devo nada a ninguém, essas páginas estão ali por mim, pra mim. Vamos ver, dia 31 de agosto de 2017. Eu comecei assim: o ano tem passado tão rápido, agosto voou. E daí eu continuei. É simples assim, é só falar o que tá na sua cabeça. Vamos ver outro. 24 de julho de 2019. Eu ainda não sei o que tudo isso significa, mas estou no caminho para entender. E daí eu continuo. Essa foi profunda. Tem páginas que são só frases, escritas na folha inteira. Outra tem uns rabiscos juntos. Um poema não faz mal a ninguém. Eu não faço ideia de qual era o contexto ou o que eu tava querendo dizer, mas isso aqui é profundo.
Por mais que não deixe todo mundo feliz, só a verdade é capaz de fazer bem às pessoas. Sabe Deus o que tava passando na minha cabeça? Ah, eu gosto muito dessa frase. Eu escrevi em 2020 e também ocupando a página inteira porque a gente é dramática. Aqui. O que eu mais quero pra minha vida é morrer com a certeza que eu vivi. Sabedoria. Muito sábia, muito sábia. Tem umas coisas bem engraçadas. Eu realmente não sei o que é mais terapêutico, a hora de escrever ou a hora de reler anos depois. Tudo nessa prática, sério, é muito wholesome. Outra palavra que não tem em português, a gente precisa arrumar essas traduções. Enfim, é realmente um hábito que só te traz coisas boas. Esse é o meu jeito de fazer essa prática, mas existem muitas formas diferentes. Eu acho que é muito pessoal. Eu gosto de bastante liberdade e fazendo realmente o que vem na minha cabeça, mas às vezes é bom ter ideias para como começar. Então eu sei que lá no Skillshare, que é o patrocinador desse vídeo, tem algumas aulas sobre esse assunto, sabe? Misturando essa coisa da escrita e de desenvolvimento pessoal. Como essa aula aqui, que eu tô na metade, é da Yasmin Cheyenne, e ela fala então 6 dicas assim de como fazer esse processo de escrever nesse diário para gratidão e crescimento. É muito legal, ela tá dando dicas bem práticas, inclusive algumas que ela usa aqui eu também já usei no meu diário e eu vou falar delas. Então, se você não conhecia ainda, Skillshare é uma comunidade de criativos. É uma plataforma com várias aulas de vários assuntos criativos diferentes. É muito legal, eu adoro ter eles como patrocinador, porque eu acho que a gente tem tudo a ver, as nossas missões estão muito alinhadas. E as primeiras 1000 pessoas a usarem o meu link aqui embaixo vão ganhar um teste grátis. Independente da forma que vocês escolham fazer isso, eu realmente acho que é uma ferramenta muito poderosa. A criatividade, sério, nos expressar tem muito poder. E quem sabe se fez tão bem pra mim, faça pra vocês também. E não se limitem a escrita, se vocês acharem que realmente palavras escritas no papel branco não é pra vocês, não tenham medo de tentar colagem e desenhar e cantar. O que funcionar pra você tá valendo. Eu acho que isso aqui é em primeiro lugar sobre se expressar, sobre conversar com você mesmo, sobre tirar seu tempo. Eu escrevi nesse caderno aqui de 2015 até 2020, pra vocês verem como eu realmente não era sobre quantidade, era sobre qualidade. Eu demorei anos pra terminar ele. Mas então eu vou compartilhar uma das últimas coisas que eu escrevi e vamos passar para o próximo, que é belíssimo. Então uma das últimas coisas que eu escrevi aqui ano passado foi: a gente quer alguém que enxergue nosso melhor, mas isso é impossível se a gente não mostrar. E para mostrar, é preciso que a gente veja em primeiro lugar. A gramática talvez não seja sempre a melhor, porque era pra mim a princípio, eu nunca achei que alguém fosse ver, ouvir falar, eu repeti gente aqui vezes demais, mas era um pensamento muito sincero e que me lembrou como toda a minha trajetória em passar de uma pessoa super insegura para uma pessoa com autoestima está registrado nessas páginas e como isso me ajuda muito a lembrar, tipo, como eu enfrentei aquele momento. Deixe-me ler o que eu pensava sobre isso, ou será que foi realmente do jeito que eu lembrava? Ou simplesmente poder olhar o que eu conquistei e tudo que eu passei e que eu enfrentei, isso por si só traz muita autoestima. E essa era uma das coisas que eu fazia todo ano, no final do ano, eu fazia uma lista de conquistas daquele ano e depois de metas ou coisas que eu queria alcançar. Então, mais ideias. Pra quem sabe animar vocês, porque a gente ama coisas de papelaria. Esse é o meu novo, então. E olha o drama, gente, é muito lindo. Então, o meu é esse aqui, essa marca, Paper Blanks. Ela é canadense, então fica bem caro quando chega aqui no Brasil. Mas, bom, eu resolvi investir dessa vez porque é uma coisa que eu realmente levo comigo durante anos. Mas caso você queira outra opção, e no caso da minha marca, o passaporte criativo que vocês já conhecem aqui no canal como um caderno de desenho, ele vem também com uma folha guia para ficar pautado. Então, quando eu projetei o passaporte, eu já coloquei essa opção. Então, nessa folha tem um lado pautado e outro quadriculado. E é só você colocar aqui por baixo da folha que você consegue usar como um caderno pautado também, porque você consegue enxergar. Enfim, caso você queira uma opção mais barata, uma opção nacional, mais fácil, claro que eu vou recomendar o meu. Mas claro, né, gente, que não é sobre o material. Qualquer papel, qualquer caneta vai funcionar, contanto que seja um lugar que você se sinta seguro, que você tenha onde guardar e realmente sinta que você pode se abrir ali.
Espero que quando as pessoas comprem os meus produtos, elas se sintam da mesma forma que eu me sinto com esse caderno. Mas agora eu estou num estilo caneta preta e letra corrida. Bem dramático, né? Vocês já entenderam isso. Ui! Bom, mas agora é um momento que eu queria muito compartilhar com vocês, que eu só fui descobrir literalmente semana passada. Fazia anos que eu não relia a primeira página desse primeiro diário. E quando eu li, eu fiquei chocada quanto as coisas mudam, porém não muito. Ou seja, não mudam quase nada. A essência tá sempre lá. Sinceramente, o tempo vai passando e você nem se lembra mais por que você começou a fazer alguma coisa ou da onde veio aquele hábito. Então o fato que tá registrado é, de novo, muito bom pra você se lembrar e se conhecer e se rever e falar, caramba, é nóis. Essa é por todos vocês que me perguntaram, Fernanda, eu não sei como começar. Eu te contarei como eu comecei. 27 de setembro de 2015. Já faz tempo que eu venho pensando em escrever e no que escrever. Mas só agora sentei e tive coragem para destruir essas folhas em branco imaculadas. O drama. Puxa a flechinha. Até porque acho folhas brancas lindas e sempre me dá dó de estragá-las. Gente como a gente. Enfim, só precisava dar o primeiro passo. Não gosto muito da ideia de um diário, nunca me dei bem com eles, mas cada vez mais ando precisando de um espaço para desabafar e liberar minhas ideias. Flechinha. Na verdade, isso é algo que vem junto com a criatividade. Minha cabeça vive cheia e muitas vezes isso acaba me deixando ansiosa. Eu tinha 17 anos e eu já falava sobre criatividade comigo mesma. Voltando. Por isso, esses registros não se tratam de um legado para o futuro, mas sim uma ferramenta, uma válvula de escape para o presente. Até porque hoje, com 17 anos e vestibulanda, eu vivo ansiosa e cheia de incertezas. Não faço ideia do que isso irá se tornar, talvez não faça sentido algum, ou não tenha nexo e seja bem vergonhoso, mas sinto que é algo que eu preciso, e coisas boas podem sair dessas páginas. É sobre esse momento. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sempre tive uma grande parte do meu público vestibulanda, então poder compartilhar isso agora é muito bom. Tipo, pra vocês verem como eu entendo vocês. E eu era muito ansiosa nessa época e eu realmente precisava, como eu falei, de uma válvula de escape, e essa foi a minha. Escrever. E ao longo dos anos eu nunca me vi como uma pessoa que sabia escrever, de forma alguma. Eu só escrevia de vez em quando nesse caderno e era isso, não significava nada. Sempre foi muito despretensioso, sempre foi pra mim, por mim, no agora. Eu tô quase chorando, porque eu sou assim. Eu vou reler um último trechinho. Não faço ideia do que isso irá se tornar, talvez não faça sentido algum, ou não tenha nexo e seja bem vergonhoso, mas sinto que é algo que eu preciso. E coisas boas podem sair dessas páginas. Quando eu tinha 17 anos. Porque eu sou assim. Olha. Foca. Aos 17 anos, eu não tinha ideia que aos 23, no ano 2021, eu estaria escrevendo um livro. Cara, vocês estão entendendo a volta que isso deu? Nunca teve essa pretensão. Sempre foi uma terapia. Mas se não fosse por causa disso, eu nunca teria a confiança que hoje eu tenho de realmente me considerar uma autora. Sim, eu posso escrever um livro e eu estou escrevendo um livro e ele está ficando incrível. Modéstia à parte, eu tô escrevendo junto com a minha irmã e é um livro sobre criatividade, claro, mas é focado sobre como criar a sua própria vida. É ensinando ao leitor como ser criativo, mas como aplicar essa criatividade na sua própria vida, em construir a vida que você quer viver. É uma confiança que eu não fazia ideia que eu tinha. Vocês sempre me conheceram como uma menina que ou desenhava, ou pintava, ou fazia coroas, mas na realidade eu aparentemente sempre tive isso dentro de mim, como agora eu sei, vocês sabem. E é gigante, é um livro.
Eu e a Amanda estaremos assinando o nosso contrato com a editora Planeta, que é quem vai publicar nosso livro, que é uma super editora que vai publicar o nosso livro. O nosso livro. Eu amo que vocês estão podendo ver minha cabeça explodir em tempo real. Eu só ia escrever se eu tivesse algo a dizer. E eu tenho muito a dizer. E eu tô conseguindo dizer, e as palavras, e eu tô conseguindo deixar minha voz, e junto com a Amanda, que, sério, o time perfeito pra isso. Eu não consigo imaginar fazendo de outra forma. E cada vez mais vamos estar compartilhando coisa a respeito, principalmente lá no Insta, porque lá a gente consegue colocar trechinhos e vídeos e coisas que vem por aí. Enfim, talvez esse vídeo esteja um pouco bagunçado, o sol tá se pondo aqui na minha frente. Sério, muito obrigada por me assistirem, por me darem uma voz, que antes só ficava ali escrito. Criatividade é também sobre dar voz a quem não tem voz. É gigante principalmente porque eu sinto que eu tô no caminho certo. Eu sinto, sabe, quando eu estou escrevendo esse livro, eu sinto que é muito onde eu devia estar. Que era o que eu devia estar fazendo agora, nesse momento do tempo. E é um projeto realmente muito, muito, muito do coração. E tem alguma coisa lá, tem alguma magia ocorrendo, eu sinto. Espero que ela realmente aconteça quando as pessoas lerem. Mas tem algo no ar. E a mensagem final é o seguinte: começa. Começa o que você tiver que começar. Coloca pra fora, sem pretensões, qualquer coisa criativa, começa a criar hoje. Porque você nunca sabe onde isso vai te levar. E eu realmente acredito que pode te levar a algum lugar bom, algum lugar muito bom, algum lugar maravilhoso. Enfim, é isso. Já enrolei demais vocês. Muito obrigada por tudo e principalmente por me dar atenção, por me escutar, porque é isso que nos dá uma voz, é ter alguém escutando. Ou não, ou ter um caderno pra escrever. Mas a gente tem esse poder de dar atenção para as pessoas e de escutar. Escutar é um poder muito legal, porque as pessoas precisam e querem muito também. É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.